E tá começando mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E nada mais justo do que agora falar de forma mais específica quando a gente vem falar de assuntos como Venture Capital, Family Offices e assuntos que geram curiosidade, mas que a gente precisa ficar muito preparado para entender sobre esse tema. E gostaria de agradecer você, Gustavo, que é Obrigado. O CEO aí da MTW, um grupo que tem essas facetas. E a gente queria, primeiramente, te agradecer pelo seu tempo, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo e entender o que está por trás aí de um ecossistema tão inteligente com relação a finanças. Seja muito bem-vindo ao BaiCast. Obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Parabéns pelo programa, conteúdo bom. Conteúdo para empreendedor é bom, né? Isso aí, estamos precisamos de conteúdo de qualidade, né? Exato. Tem muito confete na internet e a gente tem que quebrar isso de forma consistente. Exatamente, Gustavo. E muita coisa, quando a gente fala de Family Office, quando a gente fala de Venture Capital, talvez isso afaste um pouco o empreendedor, que pode ser que ele já esteja no momento ou de passar por uma rodada de Venture Capital, ser um investidor Sim. coadjuvante de Venture, entender como que as estruturas de Family Office funcionam. Sim. E é justamente sobre isso que a gente queria tratar hoje. Legal. Trazer esse conceito, trazer com mais clareza, primeiro, o que é um Family Office? Bacana. É importante esses termos, né, e essas organizações, até mesmo para expansão de negócio, assim. Então, se tratando de Family Office, no acúmulo de riqueza, né, de sucessos, muito vem da terceira, segunda, primeira geração, e aí se tem um refino sobre esse procedimento, né, que é basicamente um grupo familiar que investe em outras empresas ou no próprio grupo de empresas, tá, dentro de uma estrutura legal. De uma estrutura jurídica, né? E aí isso tem governança, tem regras, você tem ali premissas do que investir, do que não investir, premissas de distribuição, né? E acaba que a família, né, o grupo familiar, né, com patrimônio pessoal, eles ficam blindados, sejam blindados no dia a dia ou numa sucessão, né? Em passagem de herança para outros investimentos, assim. Mas, a grosso modo, é simplesmente profissionalizar um ato familiar, né? Um capital familiar. Um capital familiar para obrigatoriamente investir naquilo que o Family Office tem interesse. Então, ele não é fechado. Cada Family Office vai ter ali a sua tese, vai buscar o que quer fazer com aquele recurso. Muito vem das empresas que geraram o principal caixa, né? Então, assim, acontece que o avô criou uma grande empresa e aquela empresa trouxe riqueza para a família e isso, ele dentro daquele know-how daquele mercado em específico, né? E aí, a Family Office, ela vem muito com esse cunho também. Olha, a gente tem um grande conhecimento do mercado de mineração. Vamos trabalhar em novos negócios dentro desse mercado. Ou se não, um mix ali de mercados, né? Mineração, construção, enfim. Isso vale muito dos skills dos fundadores, digamos assim, dessa Family Office. E para você montar um Family Office, você tem um valor mínimo para investimento? Quando você cita que é regulamentado por atas e por normas, Sim. que seria ali como uma abertura, né, de uma empresa. Como se fosse uma holding. Sim. Uma holding, né? Você abre você estrutura a empresa para ela atuar como uma holding. Então, ela está... O patrimônio vão ser donas de possíveis negócios em participação. Exato. Ou, se não, de bens próprios, né? Tem um grande empreendimento imobiliário próprio. Isso está dentro da hold, da estrutura familiar, entendeu? E essa estrutura gera uma riqueza, gera uma receita, gera um caixa. Exato. E esse caixa você cria quais vão ser as regras do jogo de distribuição. De reinvestimento, de distribuição para a família, enfim. Aí as regras são extremamente customizadas, né? Perfeito. Mas geralmente ela roda em o que a gente vai reinvestir, simples, e como que a gente vai utilizar esse recurso no nosso curto prazo, né, de sobrevivência. Uhum. E conta um pouco pra gente do grupo MTW. Ele nasceu como uma Family Office, né? Sim. E hoje ele tá trazendo ali vários braços de finanças inteligentes para ser agregados ali dentro do ecossistema do que vocês estão criando. Legal. Mas ao Family mesmo, como que ele foi construído e qual que é o conceito dele nessa natureza de existência? O grupo MTW, ele nasce com um viés muito claro, né, investir em negócios multimercado.
Então, a gente nasce com essa carinha de Venture Capital, mas uma Venture Capital um pouco mais moderna, onde a gente não tem uma tese tão estreita, uma tese tão nichada. Então, a gente investe desde tecnologia e economia real, tá? A gente gosta muito desse sistema híbrido. E aí, dentro disso, né, para angariar capital, a gente faz gestão de patrimônio familiar. E não aí, só da família MTW, outras isso, famílias. outras famílias. É um serviço que a gente cuida, né? Aí com isso a gente estrutura essa operação familiar, né? De forma muito profissional. E aí dentro desses vieses que a gente falou agora. E através disso a gente consegue agregar capital para investir em outras empresas que são dos interesses, né? Múltiplos, tanto nosso quanto do grupo familiar. E quando vai montar uma tese, por mais que seja customizada, como que você disse, tem alguma premissa que Family Office olha, algo que seja fundamental até para possíveis empresas que queiram ser investidas por fundos familiares já comecem aí a tratar internamente? Legal. O que assim, é um pré-requisito para o investimento familiar como Family Office? Só dando um passo atrás, né? Todo mundo, quando chega nessa fase de, tem o avô, o pai, o filho, e tem muito capital, né? Uma família próspera e precisa organizar isso, o primeiro pensamento é como é que a gente faz uma proteção das nossas finanças, pensando em taxa, pensando em juros, pensando em alocação, rentabilidade. Então, esse é o primeiro olhar, né? Então, como é que a gente faz essa estruturação? Isso acontece por meio de uma holding. E aí, depois desse passo, aí sim, como é que a gente multiplica esse capital, né? E aí, essa tese vem conforme as necessidades, assim, os skills. A gente gosta muito da área de construção. A gente gosta muito de real estate, né? Que quase todo mundo gosta, né? É renda, quase uma renda previsível, fixa, recorrente, previsível, tá investindo em tijolo, não vai derreter. Então, todo mundo gosta muito disso, assim. Então, tem algumas coisas que são bem padronizadas. Mas o cunho é geração de resultado, geração sempre, de receita. Então, sempre. Proteção e geração. Protege e gere, protege e gere. Exato. Blinda para que a inflação não coma todo aquele patrimônio, mas ao mesmo tempo fazendo com que aquele acúmulo seja ali uma fonte recorrente de geração de novas receitas e resultados. 100%. Resultado é a palavra-chave. Resultado. Então, se a empresa não estiver dando resultado, provavelmente um family office não vai ter interesse de investir. Muito provável. Muito provável. Porque... E aí, uma adoção maior, né, para Family Office é proteção, como é blindagem financeira, economia real tem um ganho maior, assim, onde você tem menos, uma taxa menor de retorno, mas automaticamente você tem uma taxa mais segura, entendeu? Então, investimento em construção, real estate, como eu falei agora, imobiliário como um todo, né? E aí, se a gente parar para pensar até na construção, como que faz sentido? Porque vocês buscam no mercado empresas que são especializadas naquela atividade fim, que já foi estudado, né, para qual viés vai ser ali destinado aquele resultado. Vocês conseguem cobrar resultados da empresa porque ela se torna uma investida de vocês. Exato. Ou seja, vocês não podem, né, sumir com dinheiro. Exato. Isso daqui foi feito para criar ali um novo projeto, uma nova extensão, uma nova avenida de crescimento. E em cima disso é onde que a gente consegue, então, fazer esse trade-off, né? Uma diversificação de mercado, não apenas banco ou não apenas equity, mas com essa visão ali de geração de novos potenciais negócios que vão surgir. Exatamente. Retém equity quando faz um family office ou vocês aportam como um mútuo? O Family Office em si, ele é cotizado, né? Então, assim, se tem 3, 6 pessoas no Family Office, ele é cotizado conforme as premissas da família. Tá, então, só pra gente ilustrar pro pessoal. Em cima, então, eu vou ter 6 pessoas donas do Family Office. Exato. Podem ser igualitários, podem ser desproporcionais. Exatamente. Então, eles vão ter o percentual de serem donos. Exato. Vamos só fazer um exercício. Suponhamos que esse Family Office tenha 100 milhões de reais. Ok. Aí agora ele vai para o mercado buscar empresas com base nessa tese que ele quer para crescer. Já foi blindado aqui o patrimônio, agora eu preciso gerar. Não, excelente exemplo, Rafa. Então, assim, tem 100 milhões em patrimônio, seja em patrimônio de imóvel, seja em patrimônio em dinheiro liquidado, em caixa, tá? Perfeito. Gerando resultado. Ele vira e fala assim, eu quero dispor de 20% desse patrimônio para realocar, para reinvestir. Desses 20%, vamos fazer aqui uma conta de padaria. Certo. Metade disso, quero colocar em renda segura, em coisa que vai me trazer rentabilidade. Um exemplo, tá? Vamos comprar flat, não sei se eu posso falar marcas aqui, mas vamos comprar flat de São Paulo, de alguma empresa imobiliária de São Paulo para alocar e todo mês vou ter uma rentabilidade de 1,5, 1,05 de aluguel. Certo. Okay? Em cima dos 10 milhões que eu investi. Exato. Destinado para minha tese segura. Exato. E aí os outros de mais risco, né? E aí a gente tem interesse em X mercados aqui, tá? Para alocar.
aí sim, a gente entra como mútuo. É o mais indicado. Mas acontece também de entrar já no capital social, já entrar no quadro societário. Só para clarificar então, pessoal. Primeiro eles vão receber um valuation dessa possível empresa que eles vão entrar. Sim. E essa empresa, nesse exemplo, que eles têm 10 milhões para entrar, essa empresa tem um valuation de 8. Ok. E eles querem comprar ali 50% da empresa. Exato. Entram com 4 milhões, cash in. 4 milhões, aportando no caixa da empresa, que é o IN, né? Muito importante então esse conceito, se for o out é fora, eles vão pagar para o sócio. Geralmente não entram. Não porque acontece. Você está pagando alguma dívida, né? Ou quer tirar algum sócio do jogo. Não sei para os outros mercados, assim, mas pela experiência que a gente tem, cash out sempre não é um bom negócio, né? Porque vai para o sócio, né? Cash out é mais quando a empresa está muito madura, quando a empresa não precisa mais de caixa, o próprio caixa já consegue crescer tudo e o próprio caixa se torna um viés de rentabilidade que aí você está comprando pela rentabilidade que o negócio já consegue distribuir. Exato. Mas ótimo. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem essa empresa que foi avaliada, de preferência pela Baicor, a gente recebeu o valuation da Baicor ali, descobrimos que essa empresa vale 8 milhões. Boa. Aí vocês aportaram por 50%, 49%, e compraram aí por 4 milhões de reais, que pode ser ou convertido em cota direto, exato, em percentual, ou como um mútuo que pode ser convertido em uma opção com o passar do tempo. Isso. O pessoal tem muita dúvida sobre o que é o mútuo convertido e o que é, de fato, a entrada no capital social. De forma simples, né? Quando você entra no capital social, você está tomando todo o risco do negócio. Então, se a outra pessoa do outro lado ali tem um CPF não tão, né, claro, ou se ela eventualmente vai fazer alguma dívida no futuro, isso pode prejudicar os sócios, né? Ou se a empresa, pensando na pessoa jurídica, né, comete algum problema legal, isso recai, né, no outro sócio também, né, na family office que entrou. Então, geralmente, para proteção, o melhor caminho é mútuo, né, onde você não tem tanta segurança. E você ali. Pode converter ele em tanto tempo. Exato. E isso pensando agora, olha que interessante que ele trouxe. Porque, às vezes, o investimento, muitas das vezes, é algo que o empreendedor seu site, que é quem está vendendo a empresa ou parte dela, está buscando. Para crescer a empresa, para trazer um caixa. Para trazer mais resultado no futuro. Todo mundo vai colher, né, o fruto se ele correr conforme o planejado. Mas, quando a gente abre para esse outro viés, que é mais uma estratégia jurídica, uma estratégia também tributária, dependendo ali de como que vai ser interpretado, exatamente, é onde que muitos empresários, por incrível que pareça, paralisam. Eles falam, não, se for para ser multa eu não quero. Cara, mas vai... É bem mais seguro. Bem mais seguro para as partes. Porque... E assim, hoje tem legislação, né? A legislação no Brasil, ela está se amadurecendo cada dia que passa, mas tem legislação que respalda o mútuo, né? E no primeiro momento, no primeiro relacionamento ali, eu acho que é o mais seguro absurdamente. É entrar como mútuo, se tratando de economia real, a gente gosta muito de quando tem uma estrutura de distribuição muito clara, né? Seja para reinvestir, seja para distribuir entre os sócios, os cotistas, enfim, para ter um caixa, né? Uma segurança de caixa. Então, quando existem essas dinâmicas, né, de governança, eu acho que isso deixa ainda mais claro o jogo e aí o mútuo fica ainda mais simples, entende? O mútuo fica mais simples. Quando você traz a segurança, é justamente por isso. Às vezes, 4 milhões de reais do nosso exemplo que foi aportado. Às vezes, aquilo consegue criar uma avenida tão grande que a empresa sai de um valuation de 8 para um valuation de 80 em 3 anos. Sim. Quem está vendendo também pode talvez não exercer a opção. Eu te pago aquilo que você teoricamente me emprestou com juros e correção. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Por isso que o mútuo ele tem que ser cada vez também mais estudado, né? Não ser tão crucificado como é muitas das vezes. Mas eu estou criando uma dívida, mas então vou ter que pagar. Não. Se der certo, você recompra aquilo, fica um investimento barato, a empresa vai ser 100% sua, porém agora ela vale 80 milhões. E pensando pro lado do investidor, né, como você botou num ponto muito legal, de dívida. Né, dívida é bom, depende de como você faz isso. Exato, se é estruturada. Aí, se você entra como investidor, você entrou como mútuo, obviamente ele está tomando uma dívida com você, certo? E ele não cumpriu o plano, ou foi totalmente contrário ao plano de forma não prudente, né? Porque novidades podem aparecer, mas ele tomou, o CEO, né, dessa empresa, tomou decisões não prudentes e levou a empresa para um rumo não tão bom, o investidor pode cobrar isso. Ele tem vias de cobrar. Agora, se ele está dentro do contrato social,
cara, tomou o risco junto, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é, o próprio mútuo, ele consegue exemplificar determinadas situações, entendeu? Ele, obviamente, né, no processo claro de investimento, o CEO, ele vai apresentar o dono da empresa, o plano de alocação de capital, porque senão é loucura, de forma transparente, muito da pessoa, né? Assim, cara, tem que estar com muito dinheiro sobrando para você investir isso em um plano consistente. Exato. Apresentando esse plano consistente sobre trimestres e esse crescimento alavancado, esse crescimento tendo um traqueamento, né? Tendo um lastro de como que vai acontecer a alocação desse capital e o retorno que ele vai trazer, legal, vamos aportar, né? E aí o mútuo traz essa segurança, tipo, opa, deixa eu ver se está acontecendo, se não está acontecendo eu consigo atuar, entendeu? Agora, como sócio, você quase que participou ali, né, da decisão no ato, assim, ele é o administrador, então ele tem o poder de tomar as decisões. Exatamente. Então fica num limbo um tanto obscuro, né, cinzento, assim, fica numa massa cinzenta difícil de analisar, sabe? E aí você toma um ponto muito interessante, porque até que ponto que o investidor quer ser o operador, a pessoa que toma conta da estratégia, e até que ponto que ele está com o único cunho de uma aposta para uma maior rentabilidade em relação ao que o mercado pode me pagar. E quando a gente faz isso, a gente começa então a entender que se eu já entro no capital social direto, o que isso vai me acarretar? Talvez eu vou ter que ter responsabilidades, participar de conselhos técnicos que nem é minha área. Eu acho, desculpa, mas esse ponto, assim, só dando uma luz para isso que você trouxe, porque falar de investimento no Brasil é algo muito abstrato. Muito abstrato, Falar de investimento alternativo no Brasil é algo assim, cara, indecifrável, né? A gente tá tateando muita coisa. Então, processos, empresas, iniciativa como a de vocês, eu acho muito nobre, porque está culturando o mercado. Falando assim, pessoal, vamos sofisticar o jogo, né? Não é só dinheiro do banco ou é só dinheiro próprio. Você consegue dinheiro de outras formas, de forma muito profissional. Então, acho que tangibilizar esse conhecimento é muito legal. Assim, primeiro ponto, sabe? E aí, quando a gente fala de investimento fora da B3, investimento alternativo. Exato. Você tem a bolsa lá, você faz investimento... É regulamentado, eu vou comprar só as ações que estão disponíveis em capital aberto. Você quer investimento para virar as costas e passar férias? Tem um tanto de assessor muito qualificado, né? E um tanto de corretora muito qualificada que pode te assessorar, assim, com maestria. E você tem rendimentos seguros, uma taxa ali fixa anual, né? Que você consegue prever e tirar suas férias, o seu ano ou sua vida sabática tranquilamente. Agora, se tratando de investimento, a gente fala isso muito para family office, né? Se tratando de investimento fora de B3, investimento em empresa, onde você vai ter uma rentabilidade maior, obviamente, não funciona um jogo de investir e virar as costas. Investe e participa, né? Entende quais são as dinâmicas de participação desse investimento, que é muito legal, ao meu ver, né? Você ganha network, você ganha conhecimento, você consegue compartilhar aquilo de bom que você já fez no seu antigo negócio, ou a origem da sua família, né? Já tive essa experiência nos negócios da família, pode ser que dê certo para esse negócio investido. E se a gente parar para olhar, empresas de sucesso, elas têm muita troca, né? Eles deixam de ser ali centros de 100% de participação de um único elemento para a multidisciplinaridade de coisas que vão entrando, agregando e fazendo com que o negócio cresça de forma mais rápida e tenha ali uma perpetuidade maior, que eu acho que é o grande segredo de empresas extremamente valiosas. Exato. Elas têm ali crescimentos rápidos e são perpétuas, não é aquele tiro ali de fiquei 5 anos no auge e de repente desapareci do mercado. Eu consigo ser constante com relação a essa nossa entrega. E a gente tem que entender esse longo prazo, assim, né? Acho que o Brasil precisa disso, né? De empresas consistentes que não pensam no curto prazo, que conseguem ir dando esses passos e entendendo dessas novas dinâmicas. Uma vez, assim, um disclaimer legal, né? O Brasil é quase um ato de fé empreender, né? O Brasil não foi feito para isso. Vamos tomar crédito. Olha para a taxa de juros. Começa por aí. Segundo ponto. Eu sei que tem muito empreendedor que assiste o podcast da Baico e eu acho que é legal dizer isso, porque nos Estados Unidos agora, se for abrir uma empresa com plano de negócio, você consegue acessar 120 instituições financeiras para tomar um capital. E isso você não tendo um lastro no mercado. Um capital barato e que você consegue rápido, colocar a sua empresa de pé com segurança. Então, falar em empreender, falar em ser empresário na América do Norte, um exemplo, é mais saudável, é mais seguro, é quase que uma questão dia a dia, muito livre ali, muito fluida, o dia a dia. O liberalismo econômico traz essa vantagem, né? Agora, no Brasil, é quase um ato de fé de fato, assim. Quantas instituições você consegue bater agora e tomar capital? Montou um BP. Há um juros adequado? Nenhuma. Se você conseguir um juros relativamente alto, só que olha que você legal. tem que ter muito capital.
capital ainda, pra você deixar lá com garantia. Real, você tem que ter aval de algum sócio que vai ter uma costa muito larga. Exatamente. Ou você vai ser tão confiante no seu modelo de negócio que você está garantindo previamente que algo que nem nasceu vai ter uma rentabilidade líquida de 20%, que é o mínimo de juros que você vai pagar num ano. E é loucura isso, né? Você fala assim, cara, como que... Ó, loucura, cara. Qual que é a taxa de retorno que uma empresa vai trazer? 30%? Pô, tá faturando bem, assim, tá entregando um LL... 30% em Brasil, 100% tributado, gente, é algo que você tem que tirar o chapéu. É um empreendedor serial, Fora tá há muito tempo, caixa. Fora da curva, legal. Se ele conseguir 30%, ele é quase semideus ali, ó. Né? Pro Brasil, aí, 30%. Se você já paga uma taxa de juros de 20%... Quer dizer que você está correndo risco para ganhar 10% fora de economia real. Qual é o sentido? Exato. Então... E é essa conta que muitos não fazem. Muitos falam, não, eu prefiro não fazer um mútuo conversível, eu prefiro ficar alienado, mas ali o banco me liberou uma linha de crédito de 10 milhões. Aí você fala, cara, 10 milhões, vamos entender se faz sentido. Sim. Olha o que a gente está trazendo para o negócio. É saudável, é rentável? Será que não é melhor a gente dividir esse percentual desse projeto com alguém e fazer com que isso, né, traga prosperidade para mais pessoas? E certamente vai trazer. Você vai assumir um risco sozinho? Não, certamente vai trazer, né? É um ponto que tem que dividir e para empreendedores exclusivamente, né? Qual que é a última fase da empresa? Na minha visão, é um IPO. Você percorreu quando aí. Você já lançou em aqui, capital aberto. O que é um IPO? Você está abrindo algumas cotas para N mil pessoas entrarem na sua empresa. Se essa é a última fase, por que você está com medo de fazer isso na sua primeira fase, né? Assim, bem feito, bem estruturado, é uma benção, não é um problema. Exatamente. Agora, quando faz a torta direita e quando o desespero bate, a conta não está fechando, apareceu um imprevisto, tem uma taxa, tem um imposto, enfim. E aí eu não consegui atingir aquele resultado, preciso de um capital rápido, aí é o pior cenário. E você tocou num ponto muito legal. As pessoas não estudam, as pessoas criam preconceito por não entender de fato a performance desse movimento e começam ali a ficar fazendo mais do mesmo, coisa que não cabe mais no Brasil. Ficar vendendo empresa em valor que você nem sabe quanto vale. Eu acho que minha empresa vale 5 milhões. Gente, você acha quem que é o presidente da Tailândia. Você não acha o valor da sua empresa. Rafa, deixa eu contar um caso aqui que acontece com a gente quase todos os dias, tá? Se tratar de family office, o que eles querem? Cara, querem novas rentabilidades. E são pessoas nativamente empreendedoras, né? Que construíram patrimônios empreendendo, sendo empresários, década de 70, 80 e por aí foi. Isso foi passando de bastão em bastão até chegar hoje, tá? Então eles gostam disso, eles estão acostumados com o risco. Então sabem tomar risco, não entram em qualquer mar, sabem tomar risco, né? E o que a gente mais sofre hoje? Inclusive para apresentar para a Family Office, assim, eu quero um deal com essa característica. Legal, vamos correr no mercado, vamos encontrar, vamos trazer, vamos investir em conjunto. Então o MTW vira sócio, o Family Office vira sócio. E o que mais a gente esbarra? Pessoas pedindo, sei lá, um caso esdrúxulo aqui, né? 3 milhões, certo? Por 10%. Só aí, então, a gente já acredita que a empresa tem um valuation de 30 milhões. Simples assim. Tá. E aí, se é uma empresa de economia real, ou uma empresa híbrida ali, tá? Que tá no digital e na economia real. Tem uma parte tecnológica que consegue trazer essa escala. E aí você puxa os fluxos de caixas dos anos anteriores, sei lá, de 2 anos anteriores, não chega nem perto. E não tem uma tecnologia tão disruptiva para sustentar aquele valuation. Para criar um crescimento rápido, barato. A gente já pegou várias empresas que não faturaram 2 milhões no ano, né, no raio de 24 meses, sacou? Pedindo esse capital e... assim, fica difícil chegar na reunião e falar assim, cara, você quer que eu te compre 120% da sua empresa? Você e seu filho? Porque esse valuation não sustenta. Olha, gente, que genial. Porque agora a gente está trazendo o outro lado da cadeira. É essa forma que o mercado vai avaliar vocês. Porque quando a gente entra para prestar uma consultoria de avaliação ou uma assessoria de M&A para o cliente, e quando a gente traz essas informações que são dolorosas, né? Nós somos a parte mal do consultor. Porque o consultor, ele é romantizado a vida inteira por design thinking, não sei o que, aí ele fica assim, tenho algo genial, super inovador, ganhou um prêmio de inovação. Quando a gente começa... post-it. Por colar post-it, minhas paredes são coloridas, eu sou disruptivo, as palavras da moda, tô criando algo que não tem. Ótimo, pode ser que alguns insights sejam elementos que sejam significativos, mas o nosso papel, com toda a responsabilidade, sendo um consultor de M&A e fazendo o valuation da empresa, é mostrar aquilo que o mercado vai ver. Eu não posso simplesmente falar assim, eu também acho que essa empresa vale 100 milhões.
milhões, faturando 2. Óbvio que vale 100 milhões. Por que não? Você tem um potencial imenso, Gustavo, de faturar 200 milhões daqui. Olhar pro TAM, né? Olha pro tamanho Olha o tamanho do seu mercado, uau, cara. Eu consigo isso. Ou o que mais acontece, né? E não existe, gente. Isso é romantismo. Isso são existe. assessores, consultores despreparados que não vão conseguir conversar com quem está do outro lado da mesa, que hoje é o papel que o Gustavo faz. Ele analisa o tempo inteiro deals, ele analisa consistência, ele analisa previsibilidade, ele está de olho no mercado. Sim. Porque se ele vê um papel pagando melhor com uma segurança, ele não vai investir em empresa. Certamente. Porque eles têm que fazer dinheiro, como ele mesmo disse, né? Qual que é a função de quem faz essas gestões? É prevenir, né, zelar ali pelo patrimônio já construído, mas fazer com que aquilo crie uma rentabilidade inteligente para o movimento girar. Exato. Então, essa notícia que você está dando do outro lado da mesa ancora justamente essa dificuldade que a gente tem, o bater na tecla com o cliente de para de romantizar, vender emoção não tem como, a gente tem que vender um plano que historicamente está sendo atingido, está crescendo num ritmo interessante, para que o futuro seja consistente. Exato. Então, e aqui sua fala foi muito precisa quanto a isso. Eu tive um grande mentor, assim, que ele é economista, estudou na Alemanha, ele batia muito isso comigo, assim, né? Quando eu estava sendo estagiário nesse jogo. Falando assim, Gustavo, o mercado é soberano. Ponto final. E o dinheiro é fluido, né? O dinheiro é lógico. O dinheiro não é mágico, entendeu? Então, assim, não adianta nada você criar um valuation de uma empresa conforme o que você acha. Ou pegando múltiplo, que é o que a gente vê demais também. Pegando múltiplo de empresa internacional, de empresa americana, que tem muito acesso a capital, que tem acesso a talentos. A gente não tem isso aqui, né? Então, a gente tem que entender a dinâmica Brasil e trabalhar sobre essa dinâmica, né? Você falou um pouco... A variável macro, ela influencia totalmente, gente. Como é que funciona, né? Como é que funciona o nosso cenário, o nosso modus operandi? Legal. Então, é assim que a gente tem que atuar. Não adianta nada ficar romantizando deals cash flow, né? Cash burn ali, que tá queimando caixa. E acho que o negócio é ótimo. Gente, se tá Cara, queimando caixa, acabou. passou de 2 anos, Acabou. Isso pensa não no existe seu mais. modelo de negócio, porque tá errado. Isso não existe. Assim, tem uma previsão que a gente faz de T versus P, né? O tempo versus a profundidade que ele vai queimar de capital. Toda empresa começa negativa e todo mundo sabe disso. Sim. Então, você vai pegar cheque no início, né? Seja com um investidor, seja com um anjo, seja com um VC, uma family office que seja, que tem um profissionalismo, pegou no início, é mais risco, vou te pegar mais. Vou pegar mais equity de sua empresa. Pegou com a empresa já mais madura, é menos. É óbvio. Mas esses 2 pontos, eles precisam ser consistentes, né? Independente do seu estágio, do seu momento, ele precisa ser consistente, realista, né? Então, conseguir repassar isso é um golaço. Porque o que a gente fica com o sentimento de, putz, olha o valuation que ele me mandou, olha esses números que foi apresentado. Então, assim, essa empresa já não é segura simplesmente por isso, né? Pelo histórico dela, me mostrar que queima mais do que ela consegue prever e não está crescendo no ritmo que foi previsto. Ou, se não, fazer um valuation superestimado, entendeu? Porque é conta básica, né? Como assim você errou o valor da sua empresa? Igual você não saber escrever seu nome. Exatamente. Entendeu? Se você foi um pouco para cima, um pouco para baixo, faz parte. Porque não é uma engenharia exata. Exato, um desvio padrão, ele é aceitável. Não é engenharia, mas para muito, né? Você nunca faturou isso e seu valor, você está me pedindo 10% disso? Exatamente. Não faz o menor sentido. Né? Cara, é muito importante você trazer essa visão, porque infelizmente ou felizmente, né, a gente tem essa grande oportunidade de mostrar para o mercado como ele vai ser visto. Isso traz não só uma subida de degrau mais rápida para esse empresário, porque agora ou ele se prepara e se adequa a como ele vai ser visto, ou ele vai morrer de forma natural, porque a concorrência vai crescer de uma forma que vai o espremer, ou ele vai fazer investimento errado, pega uma linha de crédito, um capital de giro de 3%. Ah, mas é 3%, o cara não sabe fazer conta. É 3% ao mês. Estou falando que vão ser 36% de juros ao ano. Exato. Então, a cada R$1 milhão que ele pega, 360 mil ele pagou de juros para algo que não é ali o viável, talvez, para a estrutura dele. Então, é isso. Ou ele começa a se preparar, ou ele tem ali uma mortalidade muito prevista para acontecer devido a isso. Deixa eu só contar uma experiência que a gente teve de investimento para trazer mais robustez para o nosso processo interno, né? E quando a gente faz isso, a gente tem muito trabalho de tropicalizar os processos, né? A gente investiu no primeiro semestre junto com o primeiro investidor da SpaceX, foi o Ross Casting, tá? E a gente fez esse movimento, obviamente os deals eram excelentes, né? Mas pela sofisticação do mercado. Como é que o mercado sofisticado está fazendo e como é que a gente pode adaptar, que é o mais importante, para o nosso cenário nacional. E aí, a gente entrou em 2 empresas lá, uma chamada Figure AI, que
que é uma empresa de robô humanoide, de inteligência artificial, e uma de transporte 100% autônomo e elétrico. Tá? Então, ele sai do ponto A ao ponto B e volta para o ponto A, sem nem motorista, sem nenhuma fricção humana. Pensar no mundo se não tiver isso daqui 10 anos. Isso já está rodando, na verdade, tá? Nos CDs da Amazon já existem esses robôs carregando caminhão, e esse próprio caminhão ele leva de leste a oeste nos Estados Unidos, porque tem um déficit de mão de obra de 80%, tá? De motorista. E aí, qual que é o ponto que eu queria exemplificar aqui? Essas duas empresas que a gente entrou são valuations milionários, e elas têm uma projeção de abertura de IPO em no máximo de 2 a 3 anos. São empresas novas, teoricamente. Já estão hoje na terceira e uma está na quarta rodada de investimento, tá? Então, assim, investimento é muito bom. Investimento alternativo é melhor ainda, sacou? Então, assim, quando você tem esses acessos e faz de forma correta, você consegue ter um boom, um crescimento rápido, uma abertura de capital, para você imprimir mais dinheiro e alocar na operação, para ela trazer mais resultado, de forma muito... E não para, você não desaquece o motor. Exatamente assim, você vai indo, inclusive quando você está no voo de cruzeiro, você está voando mais alto, mas mais rápido também. Mais rápido, e com mais peso. Gastando menos combustível, entendeu? Né? Você já está ali no menos fricção no processo, né? O mercado já te conhece, Então, a gente teve essas entradas para ver isso. E lá fora é muito claro, né? O CEO, o dono da empresa, ele abre a empresa com esse viés, com essas aberturas e fechamentos de janela muito previsíveis, entendeu? Então, assim, é quase uma profecia autorrealizada, né? De que, cara, eu entendi o meu plano, eu entendi meu roadmap, eu fiz um para casa aqui muito bem feito, eu tô indo pro mercado muito seguro, né? E o mercado já vê esse histórico de pessoas e empreendedores que têm esse comportamento, empreendedores que não se preparam e só desejam, e aí você já sabe para onde que o dinheiro vai correr mais rápido, mais barato. E vai atrás só pela necessidade. Exatamente. Aí é loucura, assim. Com certeza não vai conseguir, se conseguir, vai dar muito mais um pedaço do que seria o saudável, entendeu? Sim. E aí você toca num ponto muito legal, que é o famoso VC, que é o Venture Capital, onde que vocês alocam capital de risco para empresas que têm potenciais extraordinários, obviamente, né, com toda a métrica, com todo estudo que já consiga ali quantificar, né, trazer minimamente riscos, né, previamente oportunidades, mas o VC também é algo que o brasileiro, né, da nossa economia não entende, como que cada vez mais empresas de economia real têm recebido esse tipo de investimento. Comenta pra gente, Gustavo, o que é a sua visão com esses VCs, o que vocês olham para investir em empresas que vão ter aí esse risco maior, porém um potencial de ganho também proporcional. Legal. Vou dar um exemplo prático, tá? De alguém que tá aqui em BH, é mineirinho igual a gente, que é o Lucas Provenza do Grupo Zelo. Sim, que é a maior DevCare do Brasil, assim, a gente conhece ele, às vezes eles dá algumas ajudas em algumas análises que a gente faz, um cara fantástico. E ele levantou mais de quase meio bilhão. 500 milhões. 500 milhões de reais para colocar na empresa dele. Isso é dado público, tá? Se jogar na internet, você vai ver. Grupo Zelo levanta esse capital. E te respondendo, né? Eu acho que a economia real tem um grande potencial, tanto quanto tecnologia, tá? Isso não é um mercado distinto, né? O que eu acho que o pessoal da economia real não olha, né? Os empreendedores, os empresários não olham para a empresa com essas entradas de capital, porque naturalmente é uma empresa geradora de caixa. Entendeu? Então eles olham assim, poxa, eu vou repartir a minha receita com o investidor. Qual que é a lógica disso, né? Tem total lógica. Total lógica. Você vai crescer mais. Não você é um crescer mais um, é dois. Né? Tem total lógica. Você vai faturar mais. Por que não fazer isso? Você vai mitigar o seu risco. A probabilidade de sua empresa dar certo é muito maior. Exatamente. Se você ficar sozinho, a probabilidade dela dar errado é muito maior também. Então, assim, fazer aberturas de forma saudável, cara, é sensacional. Um exemplo prático. Como fazer isso? Começa com o seu plano de negócio, né? Com o seu business plan ali, ó, bem estruturado, o seu plano financeiro, o seu raio, né? Do que você fez, do que você vai fazer, para que você vai alocar. Monta essa estrutura simples, né? Que você está falando de capital para onde você vai alocar, em quanto tempo e quanto vai gerar de resultado. Nesse tripé, cara, você consegue buscar investimento, né? Se faltar dificuldade, a Baikon tá aí, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que mas a gente ajuda empresários, a gente não faz milagre, porque Exato. Muitos têm muito essa consciência, né? De, o negócio é meu, só meu. E aí, eles não entendem o momento que eles estão. Sim. Segundo nível, eles não entendem que o mercado está mudando. E o terceiro, que para crescer precisa de dinheiro. Para crescer precisa de caixa. Ó, e um spoiler, tá? Tem muita family office.
e tem muita pessoa física também bem capitalizada, procurando boas ideias, bons investimentos, empresas maduras. Preparadas. É esse o ponto. Sabe? Porque eles não querem se preparar, eles veem consultoria como um custo, não entendem que aquilo é um investimento para ele subir um degrau. Gente, faz uma reflexão que é uma escada. Você não tem que gastar energia para você subir um degrau? A mesma coisa é o consumo de energia que a empresa vai ter que ter. Você tem que ter mais atenção, você vai ter que ter mais força até subir aquele mais novo estrutura, degrau. né? Até para passar mais segurança para quem está do outro lado da mesa. Se chega um negócio totalmente solto, sem amarração qualificada, com os números orbitando ali, quem está assistindo isso, quem é o interlocutor, fica, cara, não faz sentido. Né? Não faz sentido, não vou entrar nisso. E já é um risco por si só. E nem quem está apresentando tem segurança dos números, aí vira um risco dobrado. Então, assim, passar por esses processos de pedir ajuda, seja, né, o conhecido que sabe fazer ou uma empresa qualificada que você vai pagar para fazer, é muito fantástico, né? É muito válido, assim, eu acho que precisa disso. E a gente desmistificar um pouco, né, esse processo de abrir empresa, de virar empresário, não é um processo, assim, como eu falei, né, um ato de fé quando você vai no peito. Mas se você trazer isso para um ato processual, profissional, exato, cara, vira tangível, assim. Então, só tem uma ideia, ou você é detentor de um procedimento ali, né, bem específico, e não tem capital, legal, já tá meio caminho andado. Tecnicamente, você tá preparado, falta o capital para você colocar aquilo para rodar. Acha alguma pessoa que vai ajudar a fazer isso, sabe? Partindo desse pressuposto. Meu negócio é esse, eu vou precisar de tanto, eu vou lucrar para tanto, o resultado vai ser em tanto tempo. O caixa da empresa para que ela cresça e todos colham fruto no momento correto. Excepcional. Então, hoje a gente tem o Family Office, que vai ser essa gestão e angariação dessas empresas familiares, né, desses ecossistemas familiares. Temos aí o Venture Capital, que é alocar esse dinheiro de forma agora mais inovadora e de forma também com potencial de ganho maior. Sim. E você comentou de um outro produto que vocês têm, que é o CCB, que é um crédito que vocês ajudam empresas. Isso. Na verdade, a gente tem um terceiro serviço que ele é para investir em empresas. Então, empresas que investiram, emprestar para empresas, né? Desculpa. Emprestar. Aqui, então, uma estruturação mesmo de dívida. Exato. Não vou alocar risco, mas se eu tenho um dinheiro imediato... E aí você vai me pagar uns juros e vai me devolver esse dinheiro em tanto tempo. Simples assim. Né? Obviamente tem os procedimentos de garantia e tudo mais. Então a gente faz isso. E o quarto, né, que a gente é uma venture, né, um fundo, que ele visa duas questões. Equity no futuro, então eu vou entrar no risco com você, o seu negócio é legal, a sua tecnologia é interessante, né, o mercado é endereçável, enfim. Então eu tomo esse risco de 3, 5, 6 anos, né, para trazer esse retorno. Ou um outro lado que a gente investe tanto quanto, que é em cash flow. Empresas que são geradoras de caixa para a gente participar da distribuição daquilo em conjunto. Então, assim, a gente é sustentável uma parte, gera caixa, desse caixa a gente traz uma robustez para alocar em outras empresas. E aí fica previsível o equilíbrio, né? Então, se se uma aposta der errado, não tem problema. Os outros estão alocados de forma segura, que eu já consigo ter previsibilidade de geração de caixa. E tudo isso para o investidor que busca ali essa assessoria de forma inteligente, que é o que vocês fazem, consegue ter até mais segurança. Total. De diversificação. Vocês não compram apenas papéis em bolsa. Pelo contrário, vocês vão no mercado, entendem o que está acontecendo e fazem uma alocação tão inteligente quanto instituições, né, financeiras, assessores tradicionais, que é mais compra de bolsa. Uma curiosidade, posso te fazer? Por favor. Para você ser aí um family office, você tem que ter um cheque pessoal, um cheque familiar. A partir de quanto para que você entre para uma modalidade que pode buscar esses investimentos alternativos? Olha, você tem que ter capital suficiente, né, para reinvestir, para sua família viver com aquele capital, né? E aí não tem um valor específico, né? Mas a gente está falando de uns múltiplos altos, assim. Então é acima de 1 milhão, acima de 10? Acima de 10 milhões. Acima de 10 milhões, acima então. De 10 milhões. Se a minha família... E aí se é uma family office pequena, né? Né? Então, assim, temos um patrimônio de 10 milhões. Legal, já é um momento, né, que você tem que olhar para a estruturação, para a blindagem financeira, tá? Isso daqui pode considerar imóvel, pode considerar liquidez. Total. Então, assim, você pode considerar qualquer mercado. Depende do apetite da família. O que a gente recomenda é a gente fazer uma carteira aqui, tá? Então, você vai alocar isso aqui em renda fixa, você vai trazer para investimentos imobiliários, você vai ter isso a longo prazo, vai valorizar, você fica com aluguel. E você pode alocar em outras iniciativas, como empresas, para você ter uma rentabilidade maior de 13, 15, 20, entendeu? % ao ano. Então, a gente vai montando essas carteiras
para essa finalidade, entendeu? Então, uma família, né, em resumo, uma família que tem mais de 10 milhões, já é um momento. 10 milhões no bolso ou em imóvel, tá? Ou em estrutura, ou em qualquer outra coisa. Então, tem 10 milhões em relógio, que seja. Gado, em ativo. Por aí vai. Já é o momento de trazer uma blindagem, tá? A única coisa que eu não consigo mensurar é o equity. Por exemplo, eu tenho 10 milhões em valor da minha empresa. Nesse cenário vai ser mais ou menos assim. Você é a mãe, tem o pai, tem o filho, né? Vocês têm 2 filhos ali. Então, você vai trazer essa família, e eles são de maiores já. Sim. Né? Você vai trazer essa família para um grupo. Então, não vai ser, eu sou a matriarca da família, eu sou dona de tudo e reparto isso com meu marido. Um exemplo, tá? Todo mundo aqui faz parte dessa família, desse grupo, dessa empresa, e cada um tem as suas cotas. Então, em vias de regra, você e seu marido, cada um tem 25%. Seu percentual de arbitragem. E o resto é para os filhos. O resto é para os filhos. Exato. E em cima disso, eu já consigo, então, ser gerido com relação ao patrimônio que eu vou blindar e ao patrimônio que eu quero criar, rentabilizar ainda mais. É um processo muito simples, assim. É uma abertura de um CNPJ, ao invés de ficar no pessoa física, você declarar imposto em pessoa física, vai declarar em pessoa jurídica. Você vai ter uma holding para te blindar em cima disso com o seu CNPJ. Você vai pagar menos imposto. Você vai estar mais protegido no seu processo de, eu quero investir isso fora do Brasil. É um processo muito mais simples. Sim. Entendeu? E você fica menos exposto a oscilações. Então, eventualmente, né, alguém dessa família, sei lá, a matriarca ou o pai, morre, fica mais fácil a sucessão, entendeu? Então, é mais pensado em proteção e num cenário que você não tem controle, como um falecimento, né? E aí, em cima disso, você consegue repartir com mais facilidade. Agora, quando a gente ouve falar assim, nossa, aquele inventário familiar demorou 3 anos. Por conta disso, estava todo mundo exposto, isso não estava dentro de uma pessoa jurídica, contexto, né? De um contexto que empresarial, já estaria embasado. Que todo mundo já tem ali uma ata, quanto é para quem, como é que faz as distribuições e tudo mais, tá? E aí vem a falência de alguém de forma muito rápida, pronto. Aí é uma dor de cabeça absurda, mas o luto tem que passar, entendeu? Então, assim, isso é pensando para agora e para depois. Qual que é um ponto importante? O brasileiro geralmente não pensa no amanhã, né? É hoje, agora, imediatismo e tudo mais. Então, assim, esse planejamento é muito bom, tá? E só em ordem de grandeza. A gente está falando de juros de imposto, né, no final do ano. Pessoa jurídica pode chegar a 25%, 23%. Pessoa física pode chegar em 25%, 23%. Em pessoa jurídica, você tem menos disso, né? 14%, 15%. Algumas vezes até bem menos, tá? Se for bem estruturado, consegue ganhar dinheiro, ficar mais protegido, ser mais célere em tomada de decisões imediatas. Ter mais acesso a crédito. Então, assim, são N benefícios com essa estruturação. Conversei recentemente com uma amiga minha, que a família dela tem um lote de 15 milhões. E é o único patrimônio que eles têm, né? Então, assim, qual que era o ato mais prudente de ser feito? Cara, joga isso para a estrutura legal, jurídica, sabe? E tá tudo em estrutura física. Ou seja, são 10 filhos, cada filho tem um pedaço desse lote. Tem um pedaço desse lote, é casado. E aí, se acontece algum divórcio nessa situação, a pessoa pode pedir uma parcela daquele bem, e aí vira um caos. Exato. Entendeu? Então, assim... E onde que muitas coisas a gente observar em grandes cidades que são abandonadas, geralmente por isso, né? Não pensou numa sucessão, não pensou numa estruturação. E tem dinheiro parado ali, né? Você pode alavancar. Que a inflação aí vai comer, porque o negócio para de gerir, se torna ali um ambiente abandonado. Exato. Então, assim, quando você faz essa blindagem, essa estruturação de familiar, né, que se vira uma family office de fato, cara, só tem ganhos, né? É bem melhor, assim, se a sua casa para de não ter telhado e começa a ter um telhadinho, uma janela, uma porta, sabe por onde entra e por onde sai, sabe, não tá exposto. A regra do jogo tá clara. Muito clara. Muito né? clara. Muito clara, é a principal premissa, entendeu? Então, assim, esses pontos são os principais. Então, todo mundo que tem um patrimônio relativamente significante, para ela, então, eu falei de 10 milhões aqui, acho que é uma linha de corte legal, mas enfim, isso equivale à da família, né? É interessante pensar nessa estruturação, tá? E aí, quem consegue fazer isso? Contador, advogado, né, que tem esse cunho, consegue te ajudar facilmente, sem precisar contratar uma consultoria super robusta. Senão, a gente também está aqui para ajudar. Então, assim,
Aproveita e deixa aqui os seus dados para que quem tiver interesse nesse tema, quem já estiver nesse momento também, poder contactá-lo, Gustavo, porque é muito nobre isso que vocês fazem. Eu acho que as pessoas, além de ter mais consciência, precisam conversar até para quebrar esse preconceito, para desmistificar um pouco disso e serem mais preparadas, né? Exato. Quantas famílias multimilionárias estão aí fazendo tudo na PF, Exato. deixando tudo no nome ali de uma pessoa, aí a gente não pensa... Muita gente. É muita gente que tá sem esse amparato, assim, sabe? Fazendo como E depois que acontece uma fatalidade, onde que eles dizem, poxa, quanto de dinheiro que ficou na mesa. Olha só, imposto, né? Olha esse imposto que eu tô tendo que pagar aqui. ITBI não, imposto de inventário é o Ai, não lembro disso. Eu perdi meu pai tem 3 anos e a gente tem alguns imóveis no interior e foi justamente isso. Era algo que poderia ser sido muito mais bem elaborado, mas interior tem muita aquela coisa, pessoas mais velhas, isso está muito distante, e acaba que é muito dinheiro na mesa, é muita burocracia, tudo tem que ser via cartório, transferência de imóvel, transfere, depois você tem que partir para quem são os herdeiros. Exato. E aí você perde ali 3 anos, você até olha só, fala assim, poxa, nem quero mais esse negócio. Case prático, né, do que aconteceu. Então, e é algo que quanto mais acesso as pessoas tiverem, mais fácil vai ficar. E agora a gente está falando de níveis maiores, a gente está falando de empresa, a gente está falando de imóveis, a gente está falando de liquidez. Então, todo esse contexto que é, de fato, o patrimônio dos empresários é algo que a gente tem que começar a pensar melhor. Exatamente. Uma coisa é uma visão imobiliária, outra coisa é o contexto, a pluralidade de investimentos que você vai ter nessa natureza. E quanto mais preparado, mais estruturado, exato, mais oportunidades vêm. Mais isso vai gerar. O Brasil é muito bom, tá? O Brasil é muito bom. O Brasil, além dos desafios, é um país que tem muito solo para trabalhar, assim. Só que aí vem a sofisticação. Quem quer se sofisticar e quem não quer. Sai quem não frente. quer, cara... Já tá... E esse é um lado bom, que muita gente não tá nem aí, não quer saber, quer fazer o jeitinho ali, tá tudo certo. Para quem quer, tem um oceano azul, né? Tem uma avenida livre para percorrer, fantástica. Entendeu? Então, assim, são esses pontos, esses gaps, tá, culturais que a gente tem, que são ruins, em grande massa, mas também tem muitos bons pontos ali de quem quiser se apropriar, sabe? Então... E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse conteúdo foi uma ameaça ou uma oportunidade que vocês viram? Porque depende muito, né, de como que você quer interpretar. Você quer sair na frente e nadar melhor, ou você quer ficar ali na areia da praia tomando a onda toda hora? Talvez quem enxergou como ameaça é quem tá puta, eu não quero me preparar, eu quero ficar desse jeito. Então prepara para tomar o caldo ali na beira do mar, e quem não quer tem ali agora oportunidade, tem imensa para correr. Deixa aqui os seus contatos, como que a gente te acha? É Grupo MTW. www.grupomtw.com. E o nosso Instagram é Grupo MTW. MTW. E o meu Instagram pessoal é gustavo.ce. Gustavo.ce, @Grupo MTW no Instagram. Exato. E se quiser ir por site... www.grupomtw.com. Sensacional. Legal. Cara, um conteúdo assim que a gente estava num anseio de receber uma aula como essa, porque a gente tem muita dúvida, né? As pessoas não entendem qual que é o momento. Às vezes tem pessoas que têm a visão, têm o desejo, mas às vezes não está no momento financeiro para passar por isso. Sim. E o inverso, a gente tem empresários que têm 60, 80 milhões de patrimônio e ficam ali, né, naquela construção muito artesanal. Tudo está no meu nome, e aquela coisa. Só vendo o dinheiro sair, né? Que tem que pagar muito imposto. Muito imposto. E a gente começa, então, a ver como que precisa ali ser desmistificado e cada vez mais acessível para o nosso mercado empreendedor, conseguir colocar o Brasil no lugar que ele merece, né? É isso. Posso contar uma última novidade que a gente vai lançar no grupo? 2 minutinhos, tá? Como a gente é um grupo gerador de caixa, a gente sentiu uma grande necessidade de criar um deal próprio, né, quando a gente fosse majoritário dessa empresa, e a gente está criando uma empresa para ceder crédito para pessoas que têm baixo acesso a crédito, falando de crédito pessoal no primeiro momento, tá? Então a gente está abrindo a Crédito Essencial, que ela faz exatamente isso. Você precisa de crédito para pagar uma conta de água, uma conta de luz, o que seja, pagar o seu aluguel, né? A gente tem uma empresa que está fazendo exatamente isso para escalar. E aí depois a gente vai entrar para micro e pequenas empresas. Mas a gente já começando bem quem é as pessoas. Legal, e tudo mais. Então vocês vão ter agora produto para pessoa física, ajudando a PF. A PF. Porque a gente não acredita que uma pessoa vai ser forte se a PF está endividada, não está conseguindo quitar não as existe honras. Pessoa, não existe. Não existe empresa forte com CPF fraco. Não existe. Então fortalece ali a raiz primeiro,
dinheiro para que daqui 10 anos a gente tenha um ecossistema empresário maior. Fortalecido. Então a gente está começando essa empresa, chama Crédito Essencial, jogar no Instagram já vai achar. Crédito Essencial. Exato. Muito bom, cara. E aí é o que a gente está levando para o mercado de forma mais plural, né? Para todo mundo, para a gente trazer para essa camada também, né? Junto com outras empresas boas, assim. E costurar, né? Nosso propósito é entregar para o mercado, sabe? Então é isso que a gente tá Diferente fazendo. do tamanho que ele esteja, vocês vão conseguir Exatamente. agora suportar e trazer soluções inteligentes e soluções acessíveis, né? E como a gente critica muito forte, assim, é difícil acessar capital no Brasil? Então, vamos ser a gente, né? Um pedacinho da solução. Então, começando por pessoa física, começando de quem não tem acesso, que está regiões periféricas, metropolitanas. Então, vamos chegar nessa galera, né? É o que a gente está fazendo para trazer mais para esse âmbito de você pode ter sua empresa, você pode ganhar muito dinheiro, você pode realizar os seus sonhos, todo mundo pode, né? Exatamente. Então, é possível. Cara, assim, muito obrigado pelo seu vocês. tempo, obrigado Parabéns. por ter compartilhado, assim, tanto conhecimento de uma forma muito simples, para que a gente volte na origem, né, do ByCast, que é profissionalizar, preparar e deixar o nosso ecossistema empreendedor mais competitivo, que as pessoas façam movimentos estratégicos mais inteligentes, com soluções que já estão no mercado aí prontas só para fazer o Pix e assinar o contrato, né, não, Gustavo? E já tá tudo certo. Né? E assim, para fechar, o que eu acho, né? Pensa numa empresa que deu certo. Quanto de pessoas se beneficiam com aquilo? Muitas pessoas, né? Seja no cliente, seja no funcionário, seja o dono da empresa, por aí vai. Agora pensa na empresa que deu errado, né? Tanto de gente que perde aquela oportunidade, começando pelo fundador. Então, se profissionalizar, buscar melhores caminhos, ajuda, cara, é o melhor caminho possível para você ajudar muitas pessoas, começando por você mesmo, assim. Então, acho que o que aconteceu aqui hoje, o que vocês fazem é de suma importância. Parabéns. Excelente, cara. Muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo incrível trabalho. Pessoal, gostaram desse conteúdo? Porque eu tô, assim, chocada e já quero ser cliente suas. Em breve a gente vai ter muita coisa boa para compartilhar. Sinalizem aqui então, pessoal, o que vocês gostaram, para que a gente continue então compartilhando mais conteúdos como esse e, claro, compartilhem, porque conteúdos assim, quanto mais pessoas estiverem recebendo acesso gratuito a esse tipo de conteúdo, não tenho certeza que melhor vai ser o seu ecossistema e mais forte vai ser o nosso país, tendo bons empreendedores. Até o próximo ByCast, pessoal. Até mais!